vamos lá. Vamos falar aí de dança oriental. Ai, que bom, agora eu fiquei feliz, gente, porque ai, a gente se preparei tudo, né? Ah, enfim, né? Energeticamente, roteirinho, né? Tudo mais aí para poder compartilhar o meu melhor aí com vocês, tá? E aí, assim, por que a gente vai falar sobre rotina clássica de dança oriental? Por dois motivos. Um, porque é um assunto que acho que gera muita dúvida, né? Aí na galera que estuda dança do ventre, desde o começo até o fim. Ai, que bom, Sil, que bom. Ah, enfim, foi pra vocês, né? Então, preparei toda pra vocês. E aí, Sil não, Simone, né? E aí, assim, a gente tem muita dúvida, né? Um tema que gera muita dúvida em vários aspectos, né? E também é um tema que eu tô trabalhando aí com uma das minhas turmas, né? E algumas entraram aí no meio do caminho, ficaram com algumas dúvidas. Eu falei, então vamos fazer uma live que aí a gente já tira a dúvida geral aí, aí da galera, tá bom? Então, assim, eu coloquei até lá no flyerzinho, né? Que a gente vai falar um pouco sobre o que é rotina clássica de dança oriental, né? A estrutura, né? Qual é a estrutura desse estilo musical, os ritmos que às vezes aparecem, né? Os estilos também dentro desse estilo, como que aparece, né? A leitura musical, né? Vamos falar um pouco dessa, como que se faz uma leitura musical. Claro que em 1 hora, gente, 50 minutos, que é o que dura a live do Insta, para eu conseguir gravar depois e tudo mais, não dá pra gente falar com profundidade, mas pelo menos, né, a gente poder passar um pouquinho por essas etapas da rotina clássica e tirar um pouco dessas dúvidas, a gente poder debater um pouquinho, vocês poderem escrever também as impressões de vocês, tá bom? Então, assim, eu queria começar porque o que acontece? Vamos lá. Eu queria começar falando da minha experiência com esse tipo de música, tá? Porque pra mim também foi muito estranho. E eu percebo que pra quem começa a fazer aula de dança do ventre, né, não entende direito, né? Fala, nossa, que música é essa? Que tem milhões de minutos e aparece um monte de coisa. Enfim, né? Fica uma coisa meio nebulosa, tal. E aí, assim, a minha experiência, assim, com a rotina clássica, eu queria compartilhar um pouco com vocês, porque quando eu comecei a fazer aula de dança do ventre, foi lá em 95, né, já faz muito tempo, com a professora Cláudia Parolin. Eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos, né, revelando a minha idade aqui. E aí, assim, a experiência que eu tinha com a dança oriental, com a dança do ventre, era uma experiência familiar, né? Era uma experiência das festas gregas, das festas árabes, né? Porque a gente... eu fazia parte dos grupos folclóricos gregos e a gente dançava muito nessas festas das nações. E nessas festas das nações a gente tinha muito, assim, afinidade com a JOB, que é o grupo didático da Igreja Síria Ortodoxa aqui do Paraíso, né? Por conta de tradições comuns que a gente tem, né? Ritmos comuns, enfim, é uma tradição muito parecida. A gente tinha muita afinidade com os grupos armênios, né? Enfim, com esses grupos ali daquela regiãozinha onde se faz dança do ventre. E aí a gente tinha muita troca, né? A gente ia na festa deles, eles vinham nas nossas festas, a gente fazia festa junto, a gente se uniu uma vez, a gente fez no Monte Líbano, uma festa greco-libanesa, assim, foi bem legal. E aí, assim, eu tinha essa vivência da dança, essa vivência da dança na tradição, né? Aprendi alguns meus primeiros passinhos aí com a minha mãe e tudo mais. E quando eu comecei a fazer dança do ventre, que apareceu, gente, esse tipo de música, eu fiquei assim, tipo, mas como assim? Tipo, que é isso? Né? Nunca vi isso. Estamos falando de uma época, gente, que não tinha YouTube, né? Então a gente tinha, assim, uma coisa muito da comunidade, né? Então a gente via a dança do ventre, mas a dança do ventre que a gente via era nas festas, né? Nem tinha tido clone ainda, então eram poucas bailarinas. Quem dançava nas festas gregas, primeiro era uma bailarina chamada Ziza, que ela era das antigas,
Eu não sei se dança mais, já deve estar mais velha também, da época da Samira, a Samira, né, da Shalimar, do Mercado Persa, a Samira, que dançava também nas festas, e nos restaurantes gregos, nas festas árabes. E depois, quando eu já estava mais adulta, assim, quando eu comecei a fazer dança do ventre, quem dançava nas festas gregas era a Patrícia Bencardini, tá? E aí, assim, o repertório que elas dançavam, ou era com um músico, o Kostakis, que toca o buzuki, que é um músico da nossa comunidade, ou era com a música ao vivo dele, com o ciftetele, ou então era assim, essas músicas assim, tipo Jorge Ávido, né? Não eram essas rotinas clássicas de dança oriental. E aí, quando eu tive esse primeiro contato, foi, eu acho que mais ou menos lá pela época, um pouquinho antes do Clone, né? Que eu tive esse primeiro contato, que foi quando começou os CDs, porque até então a gente era tudo fitinha cassete, né? Então ia passando um pro outro. Aí começaram os CDs, o livro da Patrícia é ótimo, o livro dela, né? Ela trata a dança na questão ali também da fisioterapia, muito bom. E aí a gente tinha a gente começou a ter acesso à questão do CD, né? E aí começou a vir uns CDs, e aí eu consegui um CD que um amigo meu que gravou para mim, que me trouxe e que tinha todas essas clássicas, tipo Jumana, uma versão enorme de Let It Hope, que é um clássico, um cantum, mas assim, que é uma versão grande, enfim, entre outras músicas com essa estrutura, tá? E aí, assim, eu ouvia aquilo e me causava muito estranhamento, porque eu via aquela parte da entrada da música, e aí eu falava, gente, que dança aqui? Porque eu só sabia fazer o passo da tradição, né? Eu só tinha tido aquela vivência. E aí vinham umas outras partes, assim, tipo uns boleros, vinham uns negócios que eu ficava me questionando. E por que eu tô falando isso tudo, gente, pra vocês? Porque não se sintam fora da casinha, assim, de ter esse estranhamento com esse tipo de música, né? Porque realmente é complexo a gente entender. Eu fui entender o que era a rotina clássica oriental mais na frente, né? Mais na frente, quando eu comecei a ter acesso a vídeos, quando eu questionei a minha professora e ela me explicou e tudo mais, né? E aí eu fui perceber o quê, né? Dentre os meus estudos. O que é essa rotina clássica de dança oriental? É uma música que é um pot-pourri. É um tipo de música que vai, como que fala? Que vai pegar um pedacinho de cada parte do Oriente Médio e transformar isso num show completo para bailarina profissional ir lá e fazer um showzão numa música só, com uma entrada. Então a bailarina faz uma entrada grandiosa, né? Oi, Emir, que honra ter você aqui, que honra, seja muito bem-vindo. Emir Murad, eu tenho muito carinho por ele. Enfim, então assim, são músicas grandiosas, né? São músicas para show. Então a primeira coisa que a gente precisa entender da rotina clássica de dança oriental é que é uma música composta exclusivamente para o show. Não é uma música de tradição, não é uma música que o árabe vai ouvir no carro e se deleitar, entendeu? É uma música feita para bailarina, feita por músicos árabes para bailarina, né? Então ela tem uma estrutura um pouco diferente de folclores, de músicas tradicionais, de ballad, né, que é a dança tradição do Egito, de tsitetele, que é a dança tradição da Grécia, da Turquia, da Raksa, que é a dança tradição do Líbano, da Síria. Enfim, ela vai ter uma estrutura onde vai proporcionar para a bailarina fazer uma entrada grandiosa, né, fazer uma entrada de cena, e aí ela vai, dentro da música, colocar esses momentos que vão fazer essa alusão à tradição. A sua bagagem cultural é sempre bem-vinda. Ai, gratidão, querido. Vindo de você é uma honra esse comentário. E aí, assim, esses pedacinhos dentro da rotina oriental vão caracterizar essas tradições, vão remeter a essas tradições.
entenderam? E aí depois, no final, aí vai ter uma parte lá que ela vai ter a demonstração técnica dela, lá na parte da percussão, e uma finalização grandiosa. Então, por isso que são músicas longas, são músicas bem compridas, né, de 10 minutos em média, e que tem vários momentos, né, porque a gente, aqui, nossa, tem um momento X, aqui tem um momento Y, aqui é isso, aqui é aquilo. E quando a gente ouve pela primeira vez, isso realmente causa um estranhamento, principalmente porque, assim, quem ainda não tem um conhecimento, uma bagagem de estudo da dança oriental, vai se perguntar, mas o que é isso? O que é aquilo? Nossa, aqui fica muito diferente a música, como é que eu danço isso, como que eu danço aquilo? Enfim, então primeiro, assim, que é muito importante entender essa primeira questão. É uma música para show, tá? Apesar de serem lindas, tem algumas assim que são super bem, olha, Jumana, eu super indico para vocês. Joumana, uma música instrumentada, maravilhosa, com canum, com alaúde, com nai, com violino, com uma instrumentação orgânica, com percussão orgânica, que tem taxim. Outra característica da música da rotina clássica oriental é muitas vezes ter taxim de cada instrumento ali no meio. Eu explico depois, no momento, para quem não sabe o que é taxim. E aí, assim, são músicas que são bonitas, são lindas, mas não é a música da balada, não é a música da festa, não é a música da tradição. Compreendem? Outra coisa que é muito importante a gente saber sobre rotina clássica oriental. Rotina clássica de dança oriental ou de dança do ventre. O que é muito importante a gente saber, não tem nada a ver com música clássica árabe, né? Com música, são coisas diferentes. Então, muitas vezes, eu já fui júri em alguns concursos, né? E aí, às vezes, você depara, a pessoa vai lá, categoria clássica. Aí a pessoa leva uma música de Om Kantum, né, para fazer a categoria clássica. E aí, às vezes, não tá muito bem definido isso no... Como é que fala? No regulamento, né, do concurso. E fica super difícil pra gente julgar, porque não tem como você comparar uma apresentação de rotina clássica de dança oriental com música clássica árabe, que são leituras muito diferentes, tá? Então, assim, não confundam. Música clássica árabe são os clássicos, né? Então, como eu citei aqui para vocês, Vanessa, bem-vinda, bem-vinda. Como eu citei aqui para vocês, Om Kantum, né? Todo aquele repertório lindo dessa cantora maravilhosa, que tem várias gravações para dança do ventre. Isso são clássicos da música árabe. Abdul Halim, né? Abdul Halim Hafiz, que também, cantor maravilhoso egípcio, tá? Farid Atrash, esses músicos, eles têm um repertório clássico porque são músicas que se tornaram clássicos, né? Como a MPB aqui, algumas músicas da MPB se tornaram alguns clássicos da música brasileira, entendem? Só que lá tem uma força isso, né? Porque ele é feito com umas orquestras maravilhosas e tem 1000 gravações aí que a gente usa para dança do ventre. Uma curiosidade, gente, a primeira bailarina que usou esse tipo de música, repertório Om Kantum, para dançar foi a Suherzade. É grandioso, né? Lindo. Eu adoro Abdul Halim. Adoro. Antes de eu conhecer o Sami, meu marido, eu já era pirada em Abdul Halim. Enfim, como eu estava dizendo, né? A primeira bailarina foi Suherzade, que interpretou um clássico aí de Om Kantum, tá? Então, quando a gente fala em rotina clássica de dança oriental, a gente está falando de outro tipo de música, não desse tipo, tá? Eu espero que isso tenha ficado bem claro para a gente não confundir. Então, rotina clássica de dança oriental são gravações específicas para show de dança do ventre, tá? São músicas realmente compostas. E aí a gente vai ter bailarinas antigas, por exemplo, como a Nadia Gamal,
Hoje em dia a gente tem a Soraya Zayed, né? A gente tem algumas bailarinas que são assim nomes fortes da dança do ventre no Egito, no Oriente, no Líbano, enfim, que tinham a própria orquestra. Gente, que luxo isso, né? Elas tinham a própria orquestra. E aí era feito toda uma composição para aquela bailarina. Elas tinham um coreógrafo, né? Muitas vezes, muitas coreografias não eram ela que fazia, era um coreógrafo, e montava um show completo. Era 1 hora de show, 1 hora e meia de show, entre música e dança, tudo muito interligado. E foi daí que surgiu essa rotina clássica, porque aí tinha o momento da entrada da bailarina, aí depois tinha um momento que a bailarina interagia com o público, aí tinha um momento que se fazia um folclore, né, para remeter àquela tradição, aí tem um momento da taksim, né, do improviso melódico de um dos instrumentos, ou ou outros também, mas cada um no seu tempo, e aí nesse improviso melódico, né, tem aquele momento da entrega, do transe. Aí vem o momento da derbaque, da percussão, onde ela demonstra aquela parte que ela é boa mesmo, que ela é, né, a parte técnica, diferenciar ela, né? Eu sou uma profissional, não sou só uma dançarina de festa. E a finalização grandiosa, tá? Então a estrutura básica da rotina clássica oriental é essa. A entrada de cena. Antes da entrada de cena tem um prelúdio. Geralmente, antes da entrada de cena, tem um prelúdio, né? Manda abraço pro Sami, sim, Emir. Gratidão. Esse prelúdio é um improviso, às vezes, uma taksim de um instrumento, de uma nai, de um alaúde, né? É como se fosse um aquecimento, uma preparação do ambiente para o show, né? Então a gente tem que imaginar que isso era feito com os músicos ali, né? Então a plateia tava lá e tinha os músicos fazendo esse ambiente, essa preparação sonora, né? Para chamar a bailarina. Aí, depois desse prelúdio, essa estrutura que eu vou passar para vocês agora, gente, é uma estrutura, assim, base, tá? Vai ter muita gravação diferente disso, porque, né, a arte não é estático. Mas isso é só para ter um ponto de partida, tá? Então, depois desse prelúdio, a gente vai ter o que a gente chama de áraba, que em árabe significa 4, né? O que é esse árabe? São 4 compassos de ritmo anunciando a entrada da orquestra, né? A entrada da melodia no seu todo, no seu uníssono, né? O que é uníssono? Todo mundo tocando junto à mesma melodia. Então, muitas vezes, esse áraba, né? É num ritmo binário, como o malfuf ou o laf, né? Ou o ayub, né? Então, dum ta ta dum ta ta dum ta ta dum ta ta ta, né? Mais ou menos isso. Pode ter outros ritmos? Pode, gente, pode. Tem rotina clássica que começa com Maksum, tem rotina clássica que começa com Arda, tem rotina clássica que começa com Masmud Bir, enfim, pode ter outros ritmos? Pode. Tá? Mas o que a gente mais ouve mesmo são os binários. O ayub, dum, ta, dum, ta, dum, ta, dum, ta, e o laf, né? O marfuf, dum, ta, dum, ta, ta. E aí vem a entrada de cena. O que é essa parte da entrada de cena? É a apresentação da bailarina, né? Que era o que me causava estranheza, lá do começo do vídeo, que era o que me causava estranheza, tipo, o que eu faço aqui? Porque, né, pra gente, ayub, laf, é um ritmo de roda, né, de dança popular, só que a instrumentação era completamente diferente. Eu falava, mano, meu Deus do céu, que loucura é essa? E aí, né, que eu fui entender que aquilo é uma adaptação, né, é uma adaptação pra cena. Aquilo não se dança na festa, né? Eu cantarolo, né? Gente, a minha voz é péssima para cantarolar, mas eu insisto. Enfim. E aí, né, vem essa parte da entrada de cena, vocês vão perceber que é que ela é grandiosa, que ela tem um peso com a orquestra. E aí, o que ela proporciona? Qual é o objetivo, né? Ai, tá arrepiada de lembrar das músicas. São lindas. Olha, me arrepiei também, assim. Porque são lindas mesmo, né? E qual é o objetivo dessa grandiosidade? É a entrada da bailarina, né? Eu falo que é a entrada da deusa. Porque aí, assim, a bailarina,
na sua plenitude feminina entrando, né? Olha, eu vim aqui compartilhar a minha beleza, compartilhar a minha arte, compartilhar o meu figurino, a minha maquiagem, o meu cabelo que eu fiz todo especial para vocês. Entendeu? Então esse é o momento. Por isso que muitas vezes se usa véu, né? Que é para demonstrar essa grandiosidade, essa ocupação do espaço cênico, né? É uma parte da música que a bailarina vai lá e demarca onde o território dela, né? Faz xixi no território, tipo, ó, esse território é meu palco sagrado, é o meu, né? É onde eu vou dar o meu melhor aqui para vocês, mas antes disso eu vou inundar esse local com a minha energia feminina, de beleza, enfim, né? Na beleza no sentido dessa questão da arte mesmo, tá? Então essa parte da entrada de cena, ela é técnica, né? Ela é bem técnica, então a gente tem que ter realmente um estudo aí dos ritmos, tem que ter um estudo aí de linhas posturais, né? Tem que ter um estudo de movimentos para grandes deslocamentos, repertório de véu, para poder fazer bem feita essa entrada de cena. Terminou a entrada de cena, geralmente vem um momento que eu chamo de raksa, né? O que é o momento raksa? Yala yala. Momento, vamos dançar, né? Vamos lá vamos trocar com a plateia. E aí geralmente entra os ritmos de cadência, né? Os ritmos cadenciados, os quaternários, né? Frequentemente o maksum de uma forma bem cadenciada, ou o conhecido como ballad, né? O Masmud Sahir, ou até o Said, mas enfim, que aí vai entrar. E aí é o momento da brincadeira. É o momento da dança tradição, né? É o momento do quadril, o momento do ombro, o momento do tronco. Então é a hora que você se livra do véu e vai pra galera, né? Nesse sentido. Só que como é uma dança de cena, né? É diferente de quando eu danço numa festa, né, gente? Assim, quando eu danço numa festa eu não tenho uma preocupação com linhas, com frente de palco, com eu ser o centro das atenções, tá? E aí a gente vai ter que ter aqueles movimentos muito bem trabalhados no nosso corpo, muito bem desenhados, né? A pessoa vê o oitinho acontecendo, vê aquele básico egípcio bem em cadência, com quadrilzão, né? É esse momento, tá? Então, por isso que a bailarina tem que ter esse conhecimento de que quando entra esse momento, o repertório de movimentos, ele muda totalmente, tá? Enfim, fez lá o yala yala, que eu chamo de yala yala. Aí às vezes no meio tem umas marcaçõezinhas, pergunta, resposta, enfim, todas aquelas características que aí são da música oriental, tá? E aí pode, tá, gente? Essa ordem não necessariamente é assim agora, daqui pra frente, tá? Pode vir uma taksim. O que é uma taksim? Um improviso melódico, né? Um improviso de um dos instrumentos. Então vamos supor que aí vem uma taksim de nai, por exemplo, de flauta. Aí geralmente vai ter o quê? Uma virada rítmica. Muitas vezes para um shiftetele. Né? E aí começa a nai fazer foi. Aí é um momento assim. Já entrei gloriosa. Fiz o yala yala, brincadeira com vocês agora. Vem comigo. Vamos se entregar. Vamos mergulhar nessa música, né? Aí agora é o momento realmente de todo mundo se envolver com aquele som, com aquela dança, com aquela movimentação. É o momento, né, de introspecção geral, né, daquele transe geral da galera. Depois da taksim, pode voltar para raksa, pode voltar para uma saída de cena, tá? Pro tema da entrada, para fazer uma saída gloriosa daquele momento, né? Porque essa música, gente, esse tipo de música, a rotina clássica oriental, ela é cíclica, né? Ela respeita muito a questão da circularidade da música oriental. E aí, vamos supor, terminou a taksim, vem um folclore, tá? Vem um saíde, por exemplo, que aí vai conectar a bailarina mais ainda com aquela tradição popular,
né? Com, por exemplo, se ela tá dançando com um público árabe, com um público egípcio, né? Ou então vai vir tipo um dab, que enfim, geralmente é saíde, né? Que aí vai remeter aquela coisa mais raiz ainda. Então é assim, tipo, olha, eu sou boa, eu sou cênica, minha roupa é linda, eu tenho bastante técnica, mas eu sei fazer esse tique-tique também. Eu sei, né? Eu sei ter a ginga da nação aqui, entendeu? Então é um momento de conexão mesmo com a tradição popular, tá? Enfim, e aí pode vir outros taxins, podem vir outros tipos de folclore, porque como eu falei para vocês no começo, a intenção da rotina clássica de dança oriental é ter, dentro de uma mesma música, uma amostrinha da riqueza musical e cultural do Oriente. Então pode ter vários momentos, às vezes pode voltar para um ballad, né? Aquele primeiro momento raxa, mais assim, yala yala, e depois vem um ballad, ou pode vir um halij, que aí já é um folclore do, como é que fala, ali da Península Arábica, né? Que é diferente, né? Dali o Oriente Médio, cada região tem uma coisinha. E aí, frequentemente, antes de terminar a música, antes de voltar para o tema inicial e fazer a finalização, frequentemente veio o quê? Muitas vezes um solo de percussão, né? E aí vem aquele solinho de derbaque delícia, né? Uma percussão bem gostosa, que aí é pra bailarina, assim, tipo, terminar de arrasar, né? Que é pra ela, assim, incendiar a galera, sabe? Incendiar o povo, deixar o povo em êxtase, né? E aí, assim, frequentemente nessa parte as pessoas já estão tão absorvidas por aquela atmosfera que, nossa, o pessoal bate palma no meio, se empolga, enfim. E quando termina esse solo de percussão, frequentemente vem o quê? O gran finale, né? Aquela finalização grandiosa, que aí provavelmente vai voltar no tema do começo. Oi, Celina, boa noite, boa noite. Provavelmente vai voltar no tema do começo, né? E aí pode ser, por exemplo, que no começo tenha um laf, um malfuf, e no final um ayub, para deixar aquilo com uma energia mais densa, né? E aí vai vir a melodia, a orquestra grandiosa, junto que nem lá no começo, vai vir bem assim, pesada, vamos colocar dessa forma, entre aspas, e é onde a bailarina vai dar aquele gás final para fazer o gran finale, né? Para fazer aquele encerramento de cena com chave de ouro. E a hora que ela termina, galera tá no êxtase. Né? Isso quando a dança é bem executada, né, gente? Então, assim, o que acontece? Estamos falando aí de uma música comprida, né? De uma música que tem vários momentos. E isso exige muito estudo, né, gente? Estudo de técnica de corpo, estudo dos estilos, dos ritmos, dos instrumentos, da questão instrumental e fôlego, gente. Exige condicionamento aeróbico, porque se não chegar na metade da música, gente, eu já vi acontecer muito isso, e dá uma dó, bailarina entra linda, maravilhosa, arrasa, tal, chegou na parte do derbaque, ela já não tem mais energia, sabe? Aí chegou na finalização, ela já tá assim. Então exige também condicionamento físico e muita experiência de palco, tá, gente? Porque também tem isso. Quando a gente ensaia sozinho, em casa, dança, a gente tem, como é que fala? Um up, né? Assim, uma adrenalina alta, tem lá um gasto energético alto, vai requerer um condicionamento físico e tudo mais. Só que quando você vai pra galera, né? Quando você vai pra plateia, pro palco, gente, isso dobra, é uma coisa incrível, né? Parece que a gente gasta muito mais energia, parece que o condicionamento físico é muito mais exigido, né? É porque a gente tá se doando muito, né? A gente tá trocando e tem o fator nervosismo também, né, gente? Porque a gente fica realmente
com uma expectativa de dar o nosso melhor. E isso gera um pouco de nervosismo, tá? Vocês têm dúvida, gente? Coloca aí pra mim se vocês têm dúvidas sobre isso, sobre essa estrutura da rotina clássica, né? Eu coloquei, como eu falei pra vocês, a gente tem que fazer, não tem como numa live eu entrar especificamente e abordar o tema assim de forma muito profunda, porque é um tema complexo que exige várias ramificações aí de conhecimento, de música, de ritmo, de estilo, de movimento, enfim, precisa de um repertório bom aí de movimento. Por isso que, por exemplo, nas minhas turmas, esse é um tema que eu costumo trabalhar de intermediário para avançado. Eu não trabalho esse tema antes de eu passar com as minhas alunas a base da tradição, antes de eu passar com as minhas alunas os folclores, antes de eu passar ritmo, antes de eu passar as danças palacianas, né? Eu costumo depois colocar a rotina clássica oriental. Por quê? Porque ela vai abordar tudo isso, inclusive danças palacianas. Tem várias músicas, né? Muitas músicas de rotina clássica oriental que tem samai no meio, né? Aquele ritmo que é em 10 tempos, né? Dum, es, ta, es, dum, tak, ta, ta, taka, dum, rata, taka, taka, rata, dum, tak. E aí eu canso de ver bailarina se acabando no quadril nesse momento, sendo que esse é um momento de dança palaciana, que requer um outro tipo de movimentação, tá? Enfim, então é um tipo mesmo, é um tipo de música que a gente vai ter que ter bastante estudo e conhecimento aí para poder executar bem feito, né? Gente, vocês sem dúvida, ninguém colocou dúvida aqui? Deixa eu ver, deixa eu rodar aqui. Não, ninguém colocou. Ai, sei tudo. Mas então, coloca as dúvidas aí de vocês, gente. Coloca as dúvidas, alguma música que também, se eu souber responder, claro, né? Deixa eu ver quantos minutos a gente tem. A gente tem 10 minutinhos aí para eu encerrar, né? Mais ou menos 10 minutinhos. E aí dá tempo de vocês colocarem as dúvidas. Enquanto vocês escrevem aí as duvidinhas de vocês, gente, deixa eu fazer um convite, gente. Eu tenho 2 grupos de estudo no meu... um no Telegram e um no WhatsApp, tá? Se vocês forem na minha bio, vocês acessam o link, vocês conseguem participar, vocês podem escolher. O conteúdo que eu posto nos grupos é o mesmo, tá? Tanto no WhatsApp como no Telegram. Só deixo essas 2 opções porque tem gente que prefere o WhatsApp e tem gente que prefere Telegram, tá? Qual é a diferença? O WhatsApp, geralmente, vocês não perdem as notificações, né? E o Telegram, vocês têm acesso a conteúdos antigos. Então, tem as suas vantagens e desvantagens. Se quiserem entrar nos 2, entra nos 2, sem problema nenhum. Mas entra nos grupos porque, assim, eu vou estar lançando meu curso de ritmos, né? Tem algumas meninas aí que já fizeram. Eu vou estar lançando aí em maio o curso de ritmos, tá, gente? E pra gente entender a estrutura de dança clássica oriental, sem saber os ritmos é muito complicado, como vocês puderam perceber, né? E assim, esse curso de ritmos eu abro ele geralmente 2 vezes por ano só, no primeiro semestre e depois no segundo semestre, tá? E quem participa dos meus grupos tem acesso a conteúdo exclusivo, que eu compartilho, né? Que eu faço lives exclusivas também pro pessoal que tá nos grupos, para tirar dúvidas sobre ritmo e tudo mais. Tá? E isso tudo é sem custo, tá, gente? Então vai lá na minha bio, acessa, participa lá dos grupos. E aí, quem tiver interesse em se aprofundar, né, nesse estudo dos ritmos, aí vai ter a oportunidade aí de fazer meu curso, que vai abrir as inscrições em maio. As vagas são limitadas, fica um pouco tempo as inscrições abertas, e aí eu só abro outra turma quando finaliza essa, tá bom? Você explicou tão bem que nem tem dúvida. Ai, que bom, que bom, que bom, gente. Adoro sempre assistir suas lições, suas lives. Que bom, gente, que bom. Bom, gente, então eu vou encerrar por aqui, já que ninguém tem dúvida, já que eu expliquei tão bem assim. Não deixa de participar dos grupos, né? Enfim, e deixa aí depois, né? Reassiste essa live, vou tentar deixar gravada. Reassiste aí essa live, deixa nos comentários que outros temas vocês querem, porque
né? Eu vim de um longo período aí que eu fiquei afastada das redes sociais. O curso de ritmo é gravado. É gravado sim, é acesso por um bom tempo, né? E você pode assistir quantas vezes quiser. E também dentro do curso eu marco lives para tirar dúvida. Não, o curso é gravado, né? Eu marco, como ele tem 3 módulos, o curso, ele tem um módulo de ritmos cadenciados, o módulo de ritmos rápidos, acelerados e o módulo de ritmos lentos. Eu calculo mais ou menos um mês para vocês fazerem cada módulo e ao final de cada módulo eu marco uma live para poder tirar as dúvidas. Mas na própria plataforma do curso você consegue também tirar dúvidas ali na, como é que fala? Numa área lá que é de membros, uma área de grupo. É pela Hotmart, tá? Excursão maravilhosa. Obrigada, Van. Ai, Emir, obrigada, sempre muito bem-vindo, tá? Enfim, mas vai lá, porque assim, ainda vou demorar para abrir as inscrições, né? Como eu falei para vocês, só em maio, porque eu preciso, como eu falo para vocês, gente. O pessoal fala, mas é online, é gravado, você pode... Não é, gente, assim, porque eu dou atenção, tá, gente? Não é, quem já fez a aula comigo, os meus cursos, sabe que eu respondo todas as dúvidas pessoalmente, que eu faço questão de pegar na mãozinha, entendeu? Então é por isso que eu faço essas edições limitadas, com vagas limitadas, que é para, mesmo sendo online, tá gravado, mas tem a parte de dúvidas, né? Que eu gosto de estar muito, muito, muito presente aí com vocês, tá bom? Enfim, gente, então, obrigada aí a todos pela presença. Fiquei muito feliz que deu certo, depois de umas pane que deu aí no começo, né? Fiquei muito feliz que deu certo. E fica de olho, tá, gente? Porque eu vou retomar as lives, né? Como eu falei pra vocês, eu fiquei um pouco afastada aí um tempo, né? Por motivos familiares. Mas eu vou retomar essas lives. E aí vocês podem me pedir os temas que vocês querem que eu traga pra vocês. Fiz o curso de Ballad, você tirou todas as minhas dúvidas. Obrigada, Lu. Obrigada. Gente, então, ó. Beijo, 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 beijo pra todas. E, enfim, vamos aí, né? Continue me acompanhando aí que vai ter bastante coisa. Beijo, meninas! Vou desligar aqui.